Paz do Senhor para os irmãos, amém? Para muitos deve ser surpresa eu estar aqui na frente, né? Mas Deus é bom. Pode usar, pastor. Irmãos, abra as vossas Bíblias em 2 Crônicas 7. Segunda Crônicas 7, versículo 14. Os irmãos acharam? Amém? Do lado, acompanho aí. Segunda Crônicas 7, versículo 14. Amém? Podemos ler? Mas esse versículo, de certa forma, ele tem mexido muito, não só comigo, mas com muitos irmãos da igreja nos últimos tempos. A gente tem ouvido muito esse versículo, mas é algo que eu queria tratar com os irmãos nessa noite. Leiamos então. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Senhor meu Deus, Pai amado, nesta hora, nós pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor venha sobre nós, Pai querido, que nós vamos entender verdadeiramente aquilo que Tu quer falar conosco nessa noite. Senhor, que não seja eu, mas que seja a Tua palavra aqui, Senhor Jesus, a Tua presença neste lugar. Trabalhe em nossos corações, Senhor Jesus. Unja-nos, Senhor Jesus, e faça de nós a Tua vontade, Pai querido. É o que nós te pedimos nessa noite. Já cremos que o Senhor está aqui desde as 7 horas da manhã, em nome de Jesus. Amém? Amém, amados? Poder se assentar? Sinta-se à vontade. Quando o pastor João comentou a respeito da família, eu também viajei. Lá em casa nós somos 8 irmãos, mais o meu pai e minha mãe, e a família era grande. A gente também se juntava, pastor, para jantar, para almoçar, todo mundo junto. E era, mesmo com os jovens, tem aquelas discussões, aquela briga, mas sempre era bênção. E eu também, para mim não era diferente. Me veio algo na mente, pastor, que nós tínhamos o costume de, ao dormir, todos nós, era uma cadeia, nós éramos 8 irmãos, e todos nós tínhamos essa mesma ladainha, A gente tinha que pedir bênção, Benção, pai, benção, mãe. E ele respondia, a gente gritava do nosso quarto, ele respondia lá dos dele. Benção, pai, benção, mãe. Dorme com Deus, pai, dorme com Deus, mãe. Aí o César, que lembra bem disso, César? É meu irmão que está aqui presente. E era muito gostoso, assim. Tinha hora que eu imaginava que meu pai devia estar lá, porque eram 8, 8 respostas, 4 vezes, Aí, tinha hora que eu olhava e pensava, meu pai deve estar muito sacando, deve estar enchendo o saco dele lá, Mas ele respondia todas as vezes. E às vezes quando alguém não fazia não pedia essa bênção, meu pai perguntava, ou minha mãe perguntava, o que estava acontecendo. E é uma coisa que a gente não tem o costume de falar sobre, de viver isso hoje, Mas amém. Amados, esse texto ele fala sobre, na verdade, uma das aparições de Deus a Salomão. Salomão foi um homem que Deus honrou, todos aqui conhecem a história de Salomão, que foi realmente honrado por Deus. E numa dessas aparições, quando Salomão construiu um templo para o Senhor apareceu novamente a Salomão e disse a ele, que ele ia realmente, que pela honra de Salomão, por ele ter feito aquilo, Deus verdadeiramente ia fazer daquele lugar um lugar de sacrifício. E trazendo isso para a nossa igreja nos dias de hoje em especial, porque assim, a gente tem vivido nesses últimos meses, vamos colocar os 4, 5 meses, acredito eu, algo diferente na nossa igreja. Nós também temos levantado,
um templo, um lugar de sacrifício ao Senhor. Nós temos vivido esse primeiro sábado de mês como esse sacrifício ao Senhor. Nós vemos irmãos aqui, que saem da Santa Maria, que saem das suas casas lá da parte de baixo, os irmãos que abdicam de tudo para estar aqui, passando um dia, e nós estamos aqui já quase 8:30 da noite, não vê tristeza, não vê semblante caído de ninguém, muito pelo contrário. Vocês devem ter percebido, talvez os irmãos que veio para o culto devem ter percebido que o louvor tem sido diferente, né? Que as palavras oferidas até agora têm sido diferentes. Mas por que isso? Porque o meu coração e o seu coração têm aberto para a presença do Senhor. Salomão não foi diferente, né? Ele, aqui no versículo 1, ele diz assim: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. No 12 diz o seguinte: e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração. Quanta honra, né, irmão? Você tem ouvido? Você tem ouvido nas suas orações o Senhor falado contigo? É uma pergunta para que a gente, né, parar e pensar. Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Salomão teve uma atitude e Deus o honrou. Eu não conheço na Bíblia ninguém que tenha buscado ao Senhor em sua plenitude e não tenha tido resposta. Se os amados conhecem, né, me falem, porque eu não conheço. O que eu tenho vivido ultimamente a respeito de Bíblia, a respeito de buscar o Senhor, de busca divina, é que Deus tem algo a trazer para este povo, para essa geração, coisas que não foi revelada à Bíblia, coisas que ainda não foram escritas. Eu vou tentar ser breve, que o pastor me pediu mais rapidez, que a gente tem tempo aqui para concluir. E eu tive no primeiro sábado do mês passado aqui, confesso aos irmãos que com o pé um pouco atrás, porque, para os irmãos que não sabem, tem mais ou menos 20 dias que eu passei por uma cirurgia no coração, e eu tive a oportunidade de comentar aqui a respeito da cirurgia que eu fiz no dia 11 do mês de novembro, e no sábado, né, de consagração que estivemos aqui, por mais que o meu coração estivesse certo, que tudo que na minha vida, tudo que acontece na minha vida esteja na presença do Senhor, lá no fundo, eu tinha um certo receio de não poder estar presente aqui hoje. Né? A vida nossa é assim, é entregue à morte todos os dias. No dia em que eu estava, no dia da cirurgia, Deus tratou de minha vida de uma forma tão intensa, tão maravilhosa. Eu até comentei isso hoje de manhã, que eu fui para a mesa de cirurgia, eu assisti metade da cirurgia que eu passei, para vocês terem noção da calma que eu estava fazendo uma cirurgia do coração. Deus me trouxe uma paz tão maravilhosa, tão grande, porque eu tinha convicção que enquanto eu estava naquela mesa de cirurgia, existiam pessoas que estavam com o seu joelho plantado, exatamente na mesma hora, orando pela minha vida. E aquele momento, enquanto eu estava lá, porque, como eu falei, eu assisti metade da cirurgia, o que me trazia paz era isso. A única coisa que eu disse ao sair de casa foi: Senhor, se for da tua vontade que eu volte, eu volte. Mas se não for, amém. A minha vida de sacrifício ao Senhor, eu a fiz lá no passado, quando eu me converti. A gente é fraco, a gente tem certas dificuldades, mas nós temos que viver isso intensamente, dia após dia. E como eu comentei pela manhã, eu tenho vivido algo diferente na minha vida. Eu tenho vivido, parece que o meu coração da cirurgia, acho que eles colocaram um a mais, porque eu tenho sentido mais amor, eu tenho sentido mais afeto, eu tenho sentido mais vontade de estar na presença do Senhor. Se eu já sou uma pessoa afável, que eu tenho mania de abraçar e beijar todo mundo, não sei se ninguém percebeu isso aqui,
Mas eu tenho vontade de fazer isso muito mais. Aí eu pergunto, será que é porque é do meu eu, é da minha natureza? Não, é a natureza que o Senhor me deu. Eu sou assim porque o Senhor me quis assim. Então é muito fácil a gente vir para o culto, por exemplo, e simplesmente passar por aqui, cumprir uma tabela. Mas o que nós temos sentido nos últimos dias é que, por mais que você esteja disperso na presença do Senhor, não tem jeito de você não passar nesta igreja e não sentir algo diferente. Você sai aqui mais cheio do Espírito Santo. Você sai aqui de uma forma, você vai sair aqui mais regozijante. As pessoas lá fora têm sentido diferença na sua vida, como tem sentido na minha. Mas o que me chamou a atenção nesse texto, eu só quis parafrasear a questão da vida de Salomão, quando eu comentei que a nossa vida, nós vamos passar por algo sobrenatural, algo que talvez, dependendo da dispensão que você der ao Espírito Santo, fosse algo digno de estar no livro da vida, de estar escrito na Bíblia, porque eu venho me perguntando há alguns dias, né? Será que se a Bíblia fosse reescrita, há, de certa forma, alguma atitude, algo que eu, Cláudio Roberto, tenho feito, que fosse digno de ser escrito nesse livro, para que as futuras gerações que não conhecem o Senhor, viessem a conhecer através de algo que eu fiz? É uma pergunta que você tem que fazer a você mesmo. É preocupante, de certa forma. E eu encontrei, vendo um vídeo, estudando a respeito de um homem que me chamou muita atenção. Meados do século XVIII, 1750, um homem chamado John Newton. Esse homem, ele era um navegante, era um comandante de um navio, um navio negreiro, que saía da Inglaterra em direção à África do Sul, com a intenção de comprar, naquela época, escravos. Amado, isso tem impregnado a minha vida de uma forma, assim, estrondosa. Porque, naquela época, né, os escravos realmente não tinham vez, eles não poderiam falar nada, eles simplesmente era produto de barganha. Se a gente for analisar, para quem, acho que todas aqui, principalmente as crianças têm estudado, nós passamos por isso na escola, vivendo a questão da história, né, sobre a época da escravatura. E isso me chamou a atenção porque ele trabalhava, eu vi isso com riqueza de detalhes, né? Ele saía com um navio em direção à África, chegava lá com as pessoas que capturavam, as pessoas eram como os escravos, eram como animais, eles eram presos, e ali ele trocava por armas, munições, os escravos, e enfileirava ele na parte interna de um navio, de pé, amarrado em corrente. Um navio que naquela época, hoje já tem um navio gigantesco, mas hoje, naquela época, navios grandes eram considerados, né? Tem lanchas hoje que é muito maior do que navios naquela época. E eles conseguiam colocar cerca de 600 pessoas na proa do navio. Mas eu tive uma vez em Salvador, no local onde eles pegavam os escravos, ancoravam os escravos ali, né? O local hoje é local para visitação, mas você entra naquele local e você sente a opressão que é ali dentro. As pessoas entravam numa parte você entra ali dentro, hoje tem umas plataformas de concreto e em volta é cheio de água. Você passa por ela, mas é em volta de água. Naquela época, os escravos eram jogados neste lugar e a água ficava até a cintura deles. E ali eles ficavam dias, meses. Quando as pessoas, os escravos que não eram vendidos, que não foi comercializado, estava muito fraco, eles abriam as laterais, que existe lá hoje, eles abriam as laterais dos porões e davam acesso ao mar. O mar entrava naquele local, inundava e levava as pessoas para o mar. Olhando esse texto, falando dessa história desse navio negreiro, cerca de 600 pessoas saíam da África em direção aos países para serem comercializadas. Só que o trecho era muito longo, e até chegar lá,
eles calculavam a perca em meados de 20% dessas pessoas morriam. Os que não morriam, mas que pegavam doença, malária, disenteria, né, doenças normais naquela época que levavam à morte, se aquelas pessoas estavam acometidas de doença, mas misturado com pessoas que não estavam, eles simplesmente pegavam aquelas pessoas e jogavam ao mar. Ou seja, servia de alimento a tubarões, servia de alimento aos peixes do mar. Imagine quantas milhares de pessoas, né, seres humanos, não foram jogados ao mar. Aquelas pessoas elas não tinham como se expressar, elas não podiam reclamar, porque hoje, com tudo que se faz, você quer pôr na justiça, quer fazer isso, eles não tinham isso. Eram considerados verdadeiramente animais aquilo ali. Mas esse homem, talvez não o coração dele, mas o propósito que Deus tinha na vida daquele homem tenha transformado. Porque os negros, os escravos, eles não podiam tecer comentário nenhum. Eles não tinham a liberdade de adorar a Deus como nós temos hoje. Mas aquele homem, ele se converteu. Numa dessas idas e vindas, o navio passou por uma turbulência muito grande, né, chegando quase a afundar. E ele, vendo no seu leito de morte, achando que ia morrer, ele entregou a vida dele ao Senhor. E passou os últimos 43 anos de vida dele pregando a palavra de Deus. Ele é tão conhecido a respeito do mundo que John Newton, existem várias histórias a respeito dos acontecimentos da vida desse homem. Mas uma delas, talvez você não saiba, eu acredito que não, existe um hino que hoje é cantado nos Estados Unidos, chamado Amazing Grace, que é Maravilhosa Graça. Ele é o autor desse hino. Né? Se formos pesquisar a respeito da autoria, você vai encontrar que ele fez esse hino nessa época. Porém, a melodia do hino é desconhecida. Ninguém sabe de onde veio a melodia. E uma das histórias que eu li a respeito dessa pessoa, desse pregador, é que os escravos que não tinham autonomia, não tinham autoridade para louvar ao Senhor, buscar a Deus de uma forma mais ampla, como nós fazemos hoje, eles simplesmente balbuciavam. Ou seja, o balbuciar desses homens que estavam sendo comercializados, que estavam jogados ao léu, não tinha ninguém por eles, de uma certa forma, chegou aos ouvidos do Senhor. Talvez, acho que todo mundo aqui, grande parte, deve conhecer o hino. Mas eu fiquei imaginando aqueles escravos que não podiam, não tinham instrumento, não tinha voz ativa para cantar, talvez simplesmente um balbuciar dentro de um navio, ali naquela parte escura, porque a gente pode imaginar, o navio, para ele conseguir se balancear dentro d'água, a proa dele tem que ser cheia, até um nível de água para ele balancear, para não vir tombar de um lado para o outro. Então esses negros, de certa forma, ficavam presos numa corrente, dentro dessa parte onde tinha água. E mesmo sabendo que não tinha ninguém por eles, que eles eram proibidos de buscar ao Senhor, talvez esse hino, simplesmente balbuciando, chegava ao trono do Senhor. E o hino, eles balbuciando, eu imagino que deve ter sido assim. Se os irmãos já ouviram esse hino, devem imaginar a bênção que é isso. O pastor conhece. Amados, esse hino com certeza chegou ao trono do Senhor. Voltando ao texto, aí vocês entendem o que eu quero dizer. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar,
Esses homens com certeza estavam se humilhando naquele navio. E me buscar, com certeza estavam buscando um único Deus vivo naquele lugar. E se converter dos seus maus caminhos. Talvez aqueles escravos tenham feito alguma coisa de errado. Mas no momento em que eles precisavam do Senhor, eles procuravam buscar algo novo para as suas vidas. Aí o Senhor, quando toda a tua glória vem, e eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. No mês passado nós vivemos aqui um vídeo que o Tony trouxe para a gente, falando sobre o avivamento nas Ilhas Fuji. E nós paramos, a Ruth fez um comentário, a gente começou a viajar a respeito desse versículo, que Deus transformou aquele lugar de tal forma, que até as águas que eram impuras passaram a ser cristalinas. Deus sarou aquela terra, né? Então a gente consegue enxergar o que Deus tem feito em nossas vidas. Amado, se você tem a tua vida destruída, desarregada, conturbada, faça valer esse versículo na tua vida. E eu não tenho dúvida que Deus vai transformar aquilo que você achava que não tinha mais jeito em algo extraordinário, ao ponto de todos verem a diferença daqueles que servem e aqueles que não servem ao Senhor. Amados, e Newton, ele se converteu, e nessa conversão, ele deve ter tratado dessa história do que Deus fez na vida dele, para muitos. Londres, onde foi o centro da pregação desse homem, com certeza, muitos hoje devem sentir o que Deus fez na vida dele e o que é refletido na sua vida até hoje. Nós estava conversando com um amigo ontem, e ele fez um comentário que me chamou muita atenção. Ele falou: rapaz, alguém chegou e me falou assim que quando a gente se converte, começa a buscar ao Senhor, as nossas amizades que nos levam para trás, para baixo, a gente começa meio que ter vergonha. E eu achei interessante, porque uma pessoa, né, que tem buscado ao Senhor em tão pouco tempo, faz um comentário desse. A gente pode ver que Deus é Deus em nossas vidas. Amados, e aquele hino, que através dessa humildade daqueles negros, daqueles escravos, chegou ao trono do Senhor, ao ponto de mudar a vida daquele mercador de escravos, ao ponto dele se converter e chegar a fazer um hino que já foi tocado por milhares. Hoje nos Estados Unidos ele é quase, né, uma música secular para a gente aqui. Elvis Presley já cantou esse hino, Mariah Carey, os cantores seculares têm cantado esse hino. Mas, de certa forma, o que Deus tem tratado na vida dessas pessoas, com certeza tem tratado nas nossas vidas. A tradução desse hino é algo fenomenal, é algo maravilhoso. E Deus nos deu o dom de louvá-lo e bendizer a presença dele. E conosco não seria diferente, amados. Eu tenho comentado muito a respeito de simplicidade. Esse violão está um pouco alto aqui, que acho que estava usando ele era o Gigantinho. O Gigantinho é uma benção, né, gente? Esse cara é... Melhorou agora. Amados, eu poderia ter ensaiado esse hino com o Ministério de Louvor, mas Deus tem
colocado no meu coração a respeito de simplicidade. Deus tem agido na simplicidade. Quando eu falei que esse texto me chamou muita atenção, de certa forma chamou, porque hoje nós temos a oportunidade de louvar ao Senhor com tudo que há de melhor. Hoje nós temos os melhores equipamentos que o mercado pode oferecer à nossa disposição. Hoje nós temos músicos que buscam o conhecimento e detêm esse conhecimento de música, de instrumento, de vocal. Nós temos isso na nossa igreja. Mas aqueles homens, sabendo que estavam sendo comercializados e que muitos deles não chegariam ao destino porque morreriam de alguma doença, nem por isso eles deixavam de louvar o Senhor, nem a oportunidade de falar como nós falamos hoje eles tinham, mas eles tinham certeza de que o balbuciar dele chegava ao trono do Senhor. Então, o motivo pela qual eu optei por tentar louvar esse hino da forma mais simples possível, porque eu não sou um músico, né? Exatamente por isso, porque Deus age na simplicidade. Nós podemos ter o melhor dessas terras, nós podemos usufruir de todas as riquezas que essa terra nos proporciona, mas sem simplicidade a gente não vai a lugar nenhum. Amém? Medite na letra desse hino. Maravilhosa graça que perdido me encontrou, estando cego pude ver Cristo me resgatou. Quando tua graça, aleluia, do medo me livrou, quão preciosa és para mim a graça do Senhor. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Deus prometeu melhor pra mim e nele esperarei. Escudo e força ele será enquanto eu viver. Meu Salvador me libertou. Misericórdia e perdão, eterno amor, redenção. Essa estrofe próxima foi o que mais me chamou a atenção nesse hino. Como eu falei para os irmãos quando eu fui fazer a cirurgia, lá no fundo, aleluia, Deus, imaginava que não poderia voltar. Mas essa estrofe me fortalecia em todo momento. E o meu mundo
se acabar e o sol não mais brilhar, o Deus que um dia me salvou será para sempre, será para sempre. Liberto eu fui de uma prisão, o Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor, redenção, eterno amor, redenção. Se o meu mundo se acabar e o sol não mais brilhar, o Deus que um dia me salvou será para sempre, será para sempre, será para sempre. Aleluias, para sempre mesmo. Aleluias, aleluias, aleluias. Amados, e é esse Deus a quem eu sirvo, a quem você serve, é que devemos honra e glória todos os dias. Hoje nós nos reunimos para ceiar na presença do Senhor, como família. Talvez uma vez, o primeiro sábado do mês. Mas amanhã, nós teremos uma ceia eterna, onde ela nunca vai se acabar. E nós vamos ter a oportunidade, a honra de olhar para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, eternamente, e dizer: Senhor, como eu te amo. Você tem essa oportunidade hoje de manter-se na presença do Senhor. O mundo vai te oferecer milhares de coisas que vão ser melhor carnalmente do que você está aqui. Mas eu te digo, amados, que nesses quase 20 anos, na presença do Senhor, tudo que eu quis foi estar do lado do meu Deus. Porque todas as coisas me foram acrescentadas. Deus me deu uma esposa maravilhosa, uma pessoa que eu amo, uma pessoa que comprou a minha briga lá no passado, né, amor? Deus me deu 2 filhos maravilhosos, que são uma bênção na minha vida, que são os meus amigos. Deus me deu uma igreja, que o meu prazer é estar na presença desse povo. Mesmo morando em Taguatinga, pensando em mudar de igreja, eu não consegui. Passei um bom tempo tentando encontrar uma igreja e não consegui sair da igreja que eu amo. Deus me deu amigos fiéis, me deu pessoas que estão do meu lado, que Deus me deu discernimento para entender o sentimento de uma pessoa, seja ela de bom, seja ela de ruim, para comigo. Mas Ele me deu mais do que isso, a unção do Espírito Santo, onde eu posso olhar para o meu inimigo e dizer para ele: eu te amo. Eu não consigo ter mágoa de ninguém. Simplicidade, amigos. Simplicidade. Jesus Cristo, o Filho do Rei dos Reis, é o nosso maior exemplo de simplicidade que passou por essa terra. Não existiu ninguém mais simples do que o Senhor Jesus Cristo. E se você quer ser
considerado filho de Deus, aí já é minha palavra. Se você quer ser considerado um filho de Deus, amados, seja imitador de Jesus Cristo. Porque ele sim era um filho de Deus. Amém? Eu quero agradecer a oportunidade. Pastor, eu passei um pouquinho, mas eu tentei ser o mais breve, que se deixar a gente fala. Para mim é grandioso estar aqui na frente. Deus tem me chamado muito para esse lado de pregação. Eu, Senhor, mas eu não conheço nada de pregação. Eu não tenho... Converso muito com meu irmão Antônio, né, um doutor da palavra. E eu falei, rapaz, eu preciso estudar mais. Há 3 anos atrás, quando eu quis fazer um outro curso, outra faculdade, cheguei para o meu pastor João e perguntei para ele, eu estava pensando em fazer um curso de teologia, porque eu queria pregar. Aí ele falou assim, você não tem que ser formado em teologia para pregar, mas você tem que ter o conhecimento de Deus, você tem que ter aproximado de Deus, você tem que deixar Deus falar no teu coração. Eu falei, amém, Senhor. Antes de eu estudar a palavra, eu tenho que ter intimidade, né? E o que eu tenho aprendido, que a melhor forma de você pregar a palavra do Senhor, é deixar com que essa palavra primeiro toque em você. Ela tem que falar contigo. Porque se ela não falar contigo, como é que você vai passar essa palavra para alguém? Eu parafraseio usando a seguinte chavão. Como é que eu vou falar que um fruto é bom se eu não experimentei esse fruto? Então você tem que ir lá experimentar o fruto, reconhecer que ele é bom e oferecer para o próximo. Essa palavra falou comigo. Eu experimentei a palavra. Deus tocou no meu coração. E eu espero que ela tenha tocado no coração dos irmãos. Amém? Quero agradecer a oportunidade, pastor João primeiramente, e aos irmãos por ter me ouvido. Aleluias. Obrigado.